Olá, você precisa ir à obra, parte 3. O tema dessa aula veio de um dos alunos do meu curso que chegou para mim e falou: Gilberto, eu quero entrar na área de projetos estruturais. Eu quero trabalhar num escritório de engenharia, certo? Fazendo cálculo estrutural. O que eu faço para eu que estou no 4º ano da faculdade, que nunca fiz um projeto, nunca fiz uma obra, nunca fiz um estágio, nem nada, como que eu faço para começar a ir já fazendo projetos estruturais? Tá? Que dica você dá para mim? E a dica que eu dei para ele é muito simples. A dica que eu dei para ele foi: desiste, você não vai conseguir. Meu Deus do céu, por que isso é tão duro assim com o cara? Piazinho novo aí, tá fazendo uma faculdade ainda e falar isso coisa para ele. Basicamente porque essa ideia, eu vou fazer projeto estrutural direto, sair da faculdade fazendo projeto estrutural, não funciona. Tá, mas eu, Gilberto, eu ainda não tenho nem 3 anos de formado e já estou fazendo projeto estrutural. Então como é que eu consigo? Bom, primeira coisa aqui, nós temos o que a gente quer quando a gente vai fazer um projeto, é fazer um projeto de qualidade, que o nosso cliente vai querer fazer ele, você vai gostar do projeto, e queremos um projeto que vai ser executado, certo? Isso que a gente busca, certo? E o nosso projeto, ele vai ter como base 3 pontos, tá? A gente vai ter basicamente um tripé para suportar o nosso projeto, para garantir que o nosso projeto seja de qualidade. E se qualquer um dos pés estiver faltando, não vai funcionar. Vai dar problema, vai ter uma dificuldade, certo? Então, qual que é o tripé da estrutura? Bom, primeiro tripé, a coisa base, né, que quase todo engenheiro que se focar um pouco na faculdade já vai ter, é a base teórica, certo? Então, um engenheiro tem que entender o que é um momento trator, um engenheiro tem que entender como que funciona uma flecha de uma viga, ele tem que entender qual que é a diferença entre compressão e tração, ele tem que entender conceitos teóricos de estrutura, ele tem que saber o que é um SPT, ele tem que saber a parte teórica da estrutura, porque senão ele não vai conseguir rodar, ele vai ter que saber como que é dimensionar uma viga, como dimensionar um pilar, o que acontece se aumentar a altura da viga, o que acontece se aumentar a seção do pilar, mudar a seção do pilar. Isso ele tem que ter, é um conceito teórico, certo? É conceito de formulário, aplicar fórmulas, certo? Esse conceito ele tem que ter, tá? Significa que ele tem que dimensionar a estrutura? Não, tá? Até porque quando a gente pensar, o cliente me contratou para fazer um dimensionamento estrutural, já é totalmente errado, tá? O cliente não contrata dimensionamento, ele contrata projeto estrutural, tá? Por que a diferença? Basicamente, porque o dimensionamento, hoje em dia, tá? Tudo bem, na década de 70, década de 80 podia ser diferente, mas hoje em dia, toda a parte de dimensionamento é por computador. Tá? É o computador que vai fazer toda a parte de cálculo estrutural, certo? É o computador que faz a parte de cálculo, certo? Ele está contratando a gente para engenharia da estrutura, certo? Ele estava contratando um engenheiro estrutural, não calculista estrutural, certo? Então essa é a primeira questão. Qual que é a diferença disso? Basicamente, se fosse, calcula uma viga com vão de 4 metros, ok, a gente fez isso na faculdade, mas na realidade ninguém vai chegar para você, eu preciso que você calcule uma viga de 4 metros. Não, calcula uma viga de 6 metros. Não, ele vai precisar uma concepção adequada para vencer um vão de 4 metros, para vencer um vão de 6 metros, ou até para vencer um vão que ele nem sabe quanto é, certo? Ou que às vezes ele nem precisa que ele vão, mas ele acha que precisa, tá? Essa é a primeira questão. Então, o que ele está contratando, primeira coisa, é a base teórica forte, tá? Que é um engenheiro com uma base teórica forte, tá? Esse é o primeiro pé. A gente tem que ter uma base teórica, a gente tem que saber como funciona a resistência de materiais, a gente tem que saber os efeitos de cada peça, estrutura e tudo mais, entendido? Então, essa é a primeira questão. Só que é um tripé, que eu falei. O que acontece com um tripé que tem só um pé? Ele cai. Então, é um tripé, não vai funcionar. Então, a primeira coisa é, você pode ter uma base teórica a mais forte do mundo, se você só tem a base teórica, seu projeto não serve para nada, tá? Então, essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão que a gente precisa é experiência de obra, tá? E aqui, eu vou até falar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Por quê? Bom, porque eu fiz 2 anos de estágio, certo? E eu, depois de sair de estágio, continuei trabalhando na mesma área, que é o quê? A principal área que eu trabalho até hoje é projetos industriais e rurais, principalmente, e comerciais, certo? Projetos de grandes vãos, projetos principalmente aí galpões, certo? Assim como também, mas eu estou falando que parte industrial padronizada, certo? Então isso que é a minha experiência em obras, sabe? Minha principal experiência, tá? Tem outras coisas sim, mas a minha principal experiência ainda é nisso, certo? E o que aconteceu? Basicamente, eu fiz 2 anos de estágio, certo? Calculando galpão, calculando prédio, calculando estruturas, tudo pré-moldado, certo? Então isso é minha experiência, é basicamente isso que eu tive durante 2 anos de faculdade, certo? E no pré-moldado, a gente tem peças totalmente diferentes que a gente tem, por exemplo, na execução em loco, certo? Então, eu
calculei prédios de 3.000 metros quadrados já durante o estágio, certo? Claro, tinha um engenheiro que supervisionava, mas calculei um prédio de 3.000 metros quadrados durante o estágio sem dificuldade, tá? Claro, dificuldade porque eu não tinha que tirar dúvidas e tudo mais, mas eu consegui fazer esse projeto, certo? E quando eu saí da empresa que eu trabalho para moldados e fui calcular uma casa, certo? A minha experiência, eu não tinha experiência nisso, certo? Então, eu penso assim, no pré-moldado, uma seção pequena de pilar é 23 por 23, certo? Isso é uma seção pequena. Ah, vou fazer um galpãozinho, 23 por 23. Vou fazer uma coisa, 23 por 23. É um pilar de um laje, 23 por 23 é o mínimo. Tá? No caso, 25 por 25, no caso até é mais, certo? Então, isso é uma seção comum. Tá? Imagina o meu caso, quando eu fui fazer um projeto e eu fui visitar a primeira obra para ver como era o projeto, certo? Quando eu vi o projeto de uma casa, onde os pilares eram todos de 9 por 25, eu tive um infarto, meu Deus do céu. É muito menor do que eu tenho, né, na prática, porque toda a minha base teórica foi focada na parte de pré-moldado, certo? Então, quando eu peguei a primeira parte de concreto armado em loco de uma casinha pequena, totalmente diferente, tá? Então, isso é uma questão, tá? Por mais que a gente precisa de uma base, experiência, que é a segunda tripé, segunda parte, perna do tripé, que é a experiência prática. Não só a experiência prática de ter visitado a obra, tá? A experiência prática do tipo de obra que a gente está executando com a mão de obra que a gente está executando, entendeu? Isso a gente tem que ter, certo? Por quê? Primeira coisa, como eu falei, eu tinha 2 anos de experiência em pré-moldados e fosse fazer um projeto pré-moldado, eu já sabia de cor qual peça em cada lugar, sem dificuldade, como fazer o carga e tudo mais. Ok, mas quando eu peguei uma parte diferente, certo? Já muda totalmente o método que vai ser executado, certo? Num galpão pré-moldado, vão 6 metros. Vai, 6 metros é brincadeira no pré-moldado, num galpão aí é normal, vão 6 metros, certo? Quando você chega para um pedreiro que está acostumado a executar uma casa e fala vão de 6 metros, ele tem um infarto, certo? O padrão deles era 3 metros. Inclusive, ele falou, eu li um vão de 4 metros na obra, vou colocar um pilar no meio, porque é muito grande, certo? Então, isso é o padrão de outro método construtivo. Então, você tem que ter a base teórica pro método construtivo que você vai executar, certo? Então isso acaba sendo necessário, você tem que ter uma base teórica, não só uma base teórica forte, mas uma base teórica voltada àquilo que você vai executar, certo? É a segunda perna do tripé, e para ter essa perna do tripé, como está no título do vídeo, você precisa ir à obra, tá? E você precisa ir à obra similar ao que você está executando, certo? Porque não vai adiantar qualquer tipo de obra, tá? Você tem experiência de 10 anos calculando prédios de concreto armado e você vai fazer um galpão metálico, pronto, já muda muitas coisas, né? Muitos conceitos vão modificar. Então a gente precisa ir à obra cada vez que ele vai executar um novo tipo de estrutura, cada vez que ele vai executar também com uma nova equipe. Por quê? Bom, porque regiões diferentes requerem projetos diferentes, certo? Não é o mesmo projeto, não. O projeto pode mudar, tá? Dependendo da região que você está, vai mudar o tipo de projeto. Por exemplo, você está numa região onde a maioria dos pedreiros já tem experiência com execução de estruturas, por exemplo, numa região que teve um boom muito grande da construção e agora está mais fraca, a maioria dos pedreiros que estão na área já estavam na área antigamente, eles já têm uma boa experiência no último boom da construção, certo? E, consequentemente, eles já têm uma experiência em métodos construtivos, em ler um projeto e tudo mais, certo? Agora, se você trabalha numa região onde não existe tanta engenharia ainda, é muito comum que o pedreiro não saiba de um projeto, certo? Já tive casos onde eu fiz um projeto e 2 dias depois entreguei o projeto, mostrei o projeto pro mestre de obras, falei para ele tudo mais, 2 dias depois ele me liga, tá, e aí, na fundação a gente vai usar ferro 10? Ele estava no projeto, mas ele não tinha experiência com ler projetos, então, consequentemente, ele não conseguiu entender o que estava escrito no projeto, certo? Então, muitas vezes acontece também, a gente vai ter um executor que não tem experiência em ler o projeto, certo? Então, isso também vai mudar como você apresenta o seu projeto e como você explica o seu projeto também para o seu cliente, certo? Essa é outra questão que também pode mudar o segundo tripé da nossa obra, da nossa parte do nosso projeto, certo? Que é o conhecimento da execução das obras, certo? E tem o terceiro pé, que é o quê? Que é as revisões de projeto que você já fez. Como que seria isso, basicamente? Bom, imagina um engenheiro que já fez 100 projetos, tá? Ele deve ter uma experiência muito boa, ele deve gerar um projeto muito bom. Não necessariamente. Por quê? Bom, porque o que a gente abordou até agora foi o seu conhecimento teórico, certo? Que vai servir como base para você realizar um projeto, certo? E a gente abordou o conhecimento prático, que vai servir também como base para elaborar um projeto, para elaborar a concepção do projeto, certo? A gente tem a terceira parte, que é a
a parte de revisão do projeto, de análise do projeto, que justamente como eu falei, né? Dependendo da área, vai ser diferente. Então, você tem que encontrar uma maneira, certo? Que isso, na verdade, é o projeto, tá? É o seu cliente te contratando para que você mostre a ele, ou o executor dele, certo? Qual a melhor maneira de executar uma obra, certo? Qual é a melhor maneira de fazer esse projeto? Não é para calcular para ele, certo? Para entregar para ele a melhor maneira de executar aquela obra, a maneira mais econômica que ele possa executar essa obra, certo? Então, se você entregou um projeto e o seu executor não entendeu, seu projeto não serviu para nada, certo? Então, quando você entrega um projeto, você depois primeiro tem que mostrar para o executor o projeto e mostrar, você entendeu o projeto? É isso mesmo que tem que ser feito? Você conseguiu entender? Não tem dúvida em nada? Beleza? Ok, então essa é a primeira questão, você tem que mostrar isso para ele. E a segunda questão é que além de mostrar isso para ele, você vai precisar conferir o que ele fez. Certo? Porque muitas vezes ele está executando uma peça e ele encontrou uma maneira mais fácil, ele sabe uma maneira melhor, nem sempre funciona, muitas vezes, quero fazer assim, às vezes não dá, certo? Mas uma coisa que muitas vezes pode acontecer é que ele encontre uma maneira melhor de executar, certo? Muito do meu conhecimento, por exemplo, métodos de execução, foi alguém que tem experiência prática, né? Às vezes um soldador, tudo mais, fala, seria mais fácil se fizesse assim. Que é uma ideia muitas vezes interessante, certo? Então, muitas vezes ele tem uma experiência prática, uma ideia que funciona. Então, você tem que conversar com a pessoa que vai executar e perguntar para ele, tem como melhorar meu projeto? Porque o que você está fazendo na prática é falando para quem vai executar o que ele tem que fazer, certo? Isso que é um projeto, é digitado. É escrito, o projeto é visual, certo? Mas, muitas vezes, você pode fazer extras no projeto, certo? Uma coisa que peguei como executores com baixa experiência, que me ajuda muito, por exemplo, nos projetos, é o quê? É mostrar um 3D da obra, certo? Por quê? Porque muitas vezes eles têm dificuldade de entender como é o projeto, mas um 3D básico da obra explica muito melhor que ficar tentando analisar a planta, certo? Então, uma ideia que eu já basicamente coloco em todos os meus projetos é, junto com a planta baixa, junto com o corte, junto com tudo, eu mando um 3D da obra, certo? Claro, se eu peguei um executor com experiência, ele não vai precisar disso, certo? Mas muitas vezes ele tem uma ideia base na hora, olhou para o projeto em 5 segundos e já viu o que é, ajuda muito, certo? E é uma coisa que geralmente não é feita, certo? Ou que está começando a ser feito ainda, não é uma coisa tão comum em projetos ainda, certo? Que pode ajudar muito para o executor, certo? Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Basicamente, no meu primeiro projeto que eu entreguei, o executor chegou para mim e falou, desculpa, mas eu não sei o que vai ser executado aqui. Eu olhei aí umas medidas e tudo mais, mas eu mostro um 3D da obra. Por quê? Porque ele falou assim, na verdade que ele chegou para mim e falou, me mostra o computador que é esse 3D da obra. Eu mostrei o 3D da obra para ele. E daí ele perguntou, e por que tu manda isso aí no projeto? Na parte do projeto, não facilitaria para o executor entender o que está sendo feito? Sim, e por que tu não manda no projeto isso aí? Certo? Porque toda a comunicação nossa tem que ser pelo projeto, certo? Claro, a gente vai visitar a obra, a gente vai executar, mas lembrando, certo? Eu falei em outros vídeos, mas lembrando, o seu objetivo na execução de uma obra é chegar na obra e ficar vadiando, certo? Por que ficar vadiando? Basicamente, porque tudo já tem que estar encaminhado, certo? O projeto que você fez já deveria deixar tudo encaminhado, certo? Se o seu cliente chegou para você e falou, por que tu não fez isso? Me dá uma dica, o que está acontecendo aqui? Se ele tivesse um 3D, se ele tivesse uma vista adicional, se ele tivesse um quantitativo separado, se ele tivesse qualquer coisa separada, você poderia ter anexado no projeto e facilitaria muito para o executor entender o que está acontecendo, certo? Então, isso é bem interessante também, que quando a gente conversa com o executor, ele vai passar novas ideias, certo? Vai passar maneira de ser feito. Então, é muito mais importante um engenheiro ter 10 projetos, e esses 10 projetos, ele conversou com os 10 executores e viu o que vai ser feito, e ele vai conseguir entregar o 10º projeto dele, vai ser muito melhor do que o engenheiro que já fez 100 projetos, mas nunca conversou com o executor para saber o que precisa ser modificado no detalhamento das peças, na informação das peças, certo? Então, é esse o tripé que você tem, certo? O primeiro pé do tripé, beleza, você consegue na faculdade, não precisa ir para obra para isso, certo? O segundo tripé é a execução pura de obras, tá? Você precisa ir para as obras, certo? Muitas vezes, inclusive, as primeiras, obras que outros engenheiros executaram, para ver o que está acontecendo, para conseguir passar essas informações para o seu cliente, certo? E a terceira parte é realmente a revisão do seu próprio projeto, tá? Porque não importa quão inteligente você seja, quanta experiência de obra você tenha, quanto de conhecimento teórico você tenha, o seu primeiro projeto não vai ficar ideal, certo? Você vai basicamente seguir uma regra de alguma outra pessoa que fez, ou se muitas vezes você não conhece, tentar explicar de alguma maneira, mas você não vai conseguir explicar da melhor maneira possível, certo? E você só vai conseguir melhorar esse terceiro tripé projetando a obra e executando essa obra, certo? Projetando a obra, indo lá, conversando, vendo que tem que mudar, o que ficou mais fácil, o que ficou mais difícil, certo?
Isso sim que vai te dar uma base, um tripé forte para você fazer a estrutura, certo? E 2/3 do tripé é justamente indo à obra que você vai conseguir ele, certo? E se seu objetivo é trabalhar em um escritório de engenharia, só fazendo projetos, esse objetivo, infelizmente, não vai te tornar um profissional qualificado com demanda na sua área, certo? Para você ser um profissional qualificado, você vai ter que, além dos projetos, visitar as obras, tanto as obras que você fez, quanto a obra que outras pessoas fizeram, certo? Inclusive, conheço vários engenheiros que, durante a faculdade, ou até hoje, têm de mania invadir as obras. Vai, final de semana, vai dar uma olhada em obra de outros engenheiros. É perfeitamente normal isso, certo? E é uma coisa que pode ajudar muito nos projetos, certo? Saber como está sendo executado, tanto de outros engenheiros, como o seu próprio projeto, como está sendo executado, para que você consiga entregar o melhor projeto ao seu cliente, ao invés de qualquer coisa, beleza? Então seria isso, até a próxima.